3, 2, 1, gravando. Olá, eu sou Rafael Reis, sou militar, pedagogo, coach, psicanalista e trabalho com desenvolvimento pessoal e liderança. E hoje eu estou aqui para falar sobre comunicação, que é a base de todas essas experiências, de todas essas especialidades que eu tenho. A comunicação, e eu também sou escritor, autor do livro Liderança e Gerência Operacional, uma nova ótica para antigos fundamentos, onde eu falo sobre liderança de diversas formas, de diversos tipos de liderança, explicando a parte de comunicação, como as pessoas têm dificuldade em se fazer entender. E acontece muito com autoridades que se acham bons líderes, que acham que conseguem se fazer entender, dando ordens, explicando procedimentos, tentando motivar a tropa. Só que a tropa, ela não entende. Ela acaba entendendo de uma forma distorcida, não tem aquele apelo emocional ou mesmo conceitual. E eu comecei a notar, estudando em outras áreas, buscando conhecimento fora, que isso não é uma questão inerente ao militarismo ou tal ambiência. Isso é algo que existe em qualquer ambiência que demanda resultado através do trabalho em equipe. E pegando a sua fala aí, Rafael, para quem não me conhece, me chamo Aline Gianni, sou terapeuta sistêmica, né, especialista em ansiedade e procrastinação. E é interessante essa fala de comunicação, então você está me dizendo que não é uma coisa específica do militar. Em qualquer organização há uma dificuldade de comunicação, né? Isso. E, inclusive, na verdade, o que ocorre é uma... Também, né, levando para o militarismo, não é que o militarismo tem problema de comunicação, mas é questão de transição. Você vem do meio civil, você vem de diferentes culturas, né, de diferentes ambientes, você se condensa ali sempre que você troca de ambiência, tem essa tendência. Quando você está lidando com outra cultura, com outro local, você tem essa tendência a ter essa dissonância de comunicação. Sim, é como se eu falasse com você, só chega ruído. Não está bem claro a minha fala, né? Isso. E outro ponto também interessante é que, às vezes, você tem uma percepção de que você está entendendo o que o outro está falando, mas, na verdade, não está. Isso também ocorre na psicanálise, né? Quando a gente... Nosso papel, né, de trazer autoconhecimento para pessoas que é isso? É um trabalho de comunicação. Sim. Sim. Eu costumo dizer que a pessoa vem para cá toda zoada, no sentido assim, é como se fosse um furacão de pensamentos, e aí a gente, como analista, né, como terapeuta, a gente vai, né, dissolvendo essa bagunça, essa confusão, na verdade, mental, e trazendo clareza, né? E aí vai trazendo uma paz, uma visão clara e um entendimento. Bem, assim eu vejo, né, essa questão da escutatória. Eu também concordo. E eu gosto de fazer uma analogia, tomando como referência isso. Sempre que eu vou fazer uma anamnese, que eu vou começar, eu sempre faço a analogia de um quadro, né? Imagina um quadro da Aline, né? O quadro da vida da Aline, que com todos aqueles detalhes ali, né? E todas as suas experiências. Altos e baixos, altos né? E baixos. E aí você consegue ver aquele quadro, né? Como um quadro cheio de detalhes, só que você não tem aquele entendimento, você não consegue visualizar tudo aquilo ali, porque você não presta atenção, você não tem algumas coisas que estão ali distantes, você está distante do quadro, você não consegue focar. Então eu te ajudo a se aproximar do quadro, a focar naquilo. Olha só isso aqui, olha só isso, olha só isso. Algumas coisas que estão desfocadas, eu te ajudo a dar cores ali para você entender, ter uma percepção. Porque quando você não tem esse entendimento, você não tem essa clareza, você não tem esse colorido do quadro, você não consegue enxergar muita coisa. Quando você está olhando de longe, ou por barreiras emocionais, né, como Sim. se fossem paredes ali que tampando a sua visão, você não consegue ter um entendimento e por isso você vivencia aquilo, mas você não consegue entender. Eu também consigo olhar dessa forma também. Imagine que você, né, quando vai dissolvendo, vai trazendo clareza, você vai criando um novo também.
né? Na questão, aí entra o visual, porque eu sou uma pessoa muito visual. E aí, aqui está confuso, né? O sujeito chega confuso, né? Dentro das suas emoções, dentro da sua mente. E aí, através da fala, vai se dissolvendo e vai criando um novo olhar. É como uma nova pintura, né? Também tem esse conceito, né? Eu vejo dessa forma, né? Porque eu, assim, a psicanálise é onde que eu desenvolvo mais a minha questão de ser o lado mais artístico da questão, né? A sensibilidade, né? Que o terapeuta tem que ter, né? E o líder também, né? A gente falando sobre liderança, sobre comunicação, eu percebo que, às vezes, o líder, ele só quer dar ordem. Mas será que aquela pessoa, ela tem capacidade para receber aquele comando? O que você acha sobre isso? É porque, né, acho que nessa perspectiva que você está dizendo, é como se o líder ele achasse que é só ter clareza sobre a ordem que ele está dando e essa pessoa vai cumprir aquilo. Mas Sim. Não é só isso, né? Porque o líder envolve motivação, né? E isso é um daqueles pontos que falta clareza. Muita gente não entende isso. Eu já não gosto de trabalhar motivação. Não? Não, porque a motivação, você teve um motivo. Você não foi ativado. Tipo assim, por exemplo, vamos usar um exemplo muito que acontece na igreja, né? A pessoa ali levanta a mão, aceita Jesus, porque ela foi envolvida pelo louvor, ela foi envolvida pela palavra, ela ficou emocionada, ela já está muito quebrada. E aquela palavra assim, não, foi para mim. Tá, ok. Aí ela volta para o mundo, volta para a vida dela, certo? Mas na primeira dificuldade, ela vai ter recaída. Porque, na verdade, ela foi motivada. Ela não foi ativada. Não virou a chave. Realmente, a gente tem que vir... Eu entendo assim, né? Tem que virar a chave. Por quê? Por exemplo, viver para Cristo é negar muitas e muitas coisas. Como a gente viver pela nossa missão. A gente nega. Hoje mesmo eu recebi uma proposta de trabalho e eu neguei. Porque eu vivo pela missão. Então, tá ativado. Já foi virado. Entende? A mentalidade já mudou. Não tem como alguém vir tentar confundir, mas não, eu não estou confusa, eu tenho clareza. Entende? Por isso que Aline, eu não gosto de um motivacional. Eu super de acordo, só que eu acho que a motivação, ela, no contexto que eu falo, é como se fosse uma ignição. É para você se colocar em movimento. Mas isso dentro de um contexto... Start, então. Isso, é um start. Dentro de um contexto, que aí nesse contexto vai ter todo um entendimento de propósito, de valores, e aí você vai virar a chave. Quando você perder a motivação, você vai ter autonomia para buscar continuar. Então aí entra a ativação, porque ele pode não estar com vontade, né? Aí porque me parece que você está falando sobre emoção também. Tipo, hoje eu tenho que... Por exemplo, a gente não acorda todo dia bem. Essa é verdade. Mas como a gente é ativador, que é o quê? Não, eu tenho um propósito, eu tenho uma missão. Nada pode me parar, mesmo que aqui queira que eu fique na cama. Não, calma aí. Eu tenho que levantar. Posso levantar um pouco mais tarde, né? Porque o corpo não quer. Mas a gente tem que sujeitar, né? O nosso espírito que sujeita o nosso corpo. Quem manda é o nosso espírito, nossa alma, né? Aquilo que nos governa. Isso. Então... Ativação, no caso, seria no sentido de disciplina. No caso, que acho que o que você está querendo dizer é o que eu entendo como disciplina, que é você fazer aquilo mesmo sem vontade. Porque Sim, você tem um considerado. ideal, porque você tem um propósito, porque você tem... Haja que houver, tá chovendo, eu vou correr. Você tem um alvo ali a atingir e você vai fazer, não importa o que aconteça. Mesmo não estando motivado, mas eu acredito que tem que ter um momento de motivação inicial para você entrar ali. Pode ser no sentido que você fala, o que me seduz para ir, né? O que me levou até esse lugar, né? É um motivo que eu estou aqui. Também. E eu acho também que propósito tem a ver com motivação, porque eu acho que você tem que ter motivo. Como é que eu vou fazer? Se eu não tenho propósito, eu entendo que eu não tenho motivo para fazer aquilo. Entende? É o que acontece que muitas pessoas que cometem suicídio... Você acredita que seja por falta desse motivo? Não tenho por que continuar? Não tem um propósito, quando você não tem um propósito, você não tem um sentimento de importância. Então, para que eu vou continuar? E tem aquela sensação de diferença.
Não importa o que eu faça, ninguém vai dar valor, ninguém tá vendo, eu não tenho motivação, não tenho, para que eu vou me motivar, não tem start, não tem nada, é realmente complicado. Eu percebo que algumas pessoas que não têm filhos, às vezes, que já estão uma certa idade, não têm filhos, não, por N motivos, né? Eu vejo que, para que eu vou deixar coisas? Aí você vê, né, uma tristeza na fala, nessa comunicação, né? Né? Nessa fala que chega, né? Para que eu vou continuar? Tipo assim, para que eu vou estar aqui? Por isso que é importante você saber qual é a sua missão, o seu propósito, né? Porque não é circunstância que faz você parar, é o que está dentro de você. Porque você pode ser realmente olhar para o lado, poxa, vamos falar de Abraão, por exemplo, né? Abraão, ele tinha um único filho e Deus pediu para ele sacrificar. Se ele não soubesse quem ele era, quem chamou ele, né? Quem estava falando com ele? Seria muito difícil ele tomar essa decisão. E apesar das circunstâncias, é meu único filho, caramba, eu vou entregar meu único filho. E ele foi lá e fez o que Deus queria que ele fizesse. Até então, que Deus só estava testando a fé dele, né? E às vezes é o que acontece na nossa vida, né? É viver do invisível, é viver do sobrenatural, né? Pode falar. Ou então viver no automático. Isso é horrível, né? Muitas vezes, do verbo na maioria das vezes, a gente sim. passa por períodos em que a gente está no automático ali. Aí entra aquele comando, sabe? Eu tenho que fazer só isso. Porque a gente é criado para determinado tipo de comportamento. A gente nasce, não, você vai ser isso, você vai ter tal profissão, você vai ter... Tipo, é como se já encaixassem já a tua vida ali, já tivessem planejado pra você. O destino já. Eu fico imaginando meu pai. Meu pai criou mais ou menos... Meu pai criou mais ou menos isso. Aline, tu vai estudar até aqui. Se pudesse, eu ficava estudando no mesmo colégio a vida toda. E é verdade, né? É aquela programação totalmente errada, porque cada sujeito é diferente. Cada um tem sua história. Assim, como pai... Eu acho que é interessante a gente ter um plano... Acho que interessante não, é da natureza da gente. Tá fazendo isso, né? Não. Meu filho pode fazer o que quiser, desde que seja o que eu planejei ali. Então não é o que quiser. Não, brincadeira, não é assim não. Mas o pai, ele tem essa... É da natureza do pai ele querer planejar alguma coisa. Eu quero que meu filho seja isso e tal. É uma direcionar, né? A flecha, né? Porque é uma expectativa que ele tem. E até mesmo quando a criança nasce, ela não sabe nada, ela tá vindo nesse mundo, ela precisa de um direcionamento. Então, tem que ter alguém com uma direção, com valores, coisas para passar. E até porque, se não tiver alguém, sempre vai ter o meio externo. Então ela vai ser influenciada por coisas alguma coisa ou alguém, por alguma coisa, por alguém. E geralmente não vai ser por alguém que ama essa pessoa, que tem bons motivos. Aí agora eu vou te confrontar. Porque o amor dos pais pode ser um amor não saudável. Aí, a gente como psicanalista, a gente sabe disso. Sim. Mas é amor, né? Não, é justificativa? Eu vou chegar lá. Não, eu vou chegar lá. Mas isso aí... Na infância é isso. E um instinto paternal, maternal tem que gerar um direcionamento e tem que ter regras, aquela coisa toda. Porque os pais são a primeira referência de regras, de comportamento. Então tem que ter isso. Se não tiver, a criança fica perdida e vai buscar em locais que quanto mais nos tempos de hoje, cada vez mais existem direcionamentos que não são legais. Sim. Só que aí vem aquele ponto. Aí a criança vai crescendo, vai 2, 3, 5, 6 anos, ela tem que ir adquirindo autonomia. E os pais também têm que preparar a criança para ter autonomia. Só que aí aquele sentimento não sai, né? Aquele sentimento de cuidar, de promover, de querer proteger, de direcionar, não quer sair do pai e da mãe. E geralmente a mãe é mais problemática nessa situação, não quer proteger e não quer soltar. Eu sou mãe diferenciada. Você é diferenciada. Eu sou Você é muito diferenciada, mas de uma forma geral é assim que acontece. Eu sou tão diferenciada, por isso que eu sou criticada.
Mas o normal é esse, né? É porque a mãe traz a questão do acolhimento, né? O pai, ele lança a flecha, né? Ele lança a criança, ele deveria ser, né? Na verdade. E hoje está tendo muita falta dos dois, né? E a gente vê que as crianças estão sofrendo muito, né? Porque quando tem um, não tem o outro. E quando só tem um, quer complementar sozinho, né? E é muito complexo isso. E é interessante que tenha a figura paterna, materna, masculina e feminina, porque é aquelas naturezas diferentes. Sim, então, se completam, né? Que se completam. Então tem a tendência de um querer... tem o pai, né, que quer, eu quero que você seja independente, eu quero que você saia de casa, e aquela coisa toda, né? Como um passarinho que tu quer jogar do pesco para aprender a voar. Isso aí. E a mãe mas aí tem que ter a mãe, não faz isso, calma aí. Não tá na hora. E tem que ter esse choque. E não pode ser só carinho, não pode ser só porrada, não pode ser só briga, mas tem que ter um equilíbrio aí e as coisas têm que acontecer. Sim, equilíbrio das energias, né? E quando você tem só uma figura, um maternal ou paternal, né? Um pai ou mãe ausente, ou uma figura masculina ou feminina ausente, e uma pessoa só quer fazer os dois, aí fica muito difícil, muito peso. Difícil. E é difícil também para a criança assimilar isso, porque ela não tem, quando ela tem duas referências que se complementam, mas também fazem oposição, ela consegue ter uma visão mais crítica, ela começa a perceber o que funciona, a lógica das coisas. Quando é só uma pessoa falando, é como se fosse uma verdade. É só uma verdade absoluta. Só uma verdade, e fica muito difícil. Sim. E é complexo também, por exemplo, falando sobre só uma verdade absoluta, eu sendo mãe solo, e eu percebo, por exemplo, eu tenho um conceito de vida. Aí, por exemplo, ela chega na casa da minha mãe, chega na casa do pai, são outras falas também. Isso também é muito complicado. Como também dentro do lar, eu, né, fui criada até certo ponto com meus pais, e era muito diferente, porque eles também não se comunicavam direito. E aí? Então, né, não é só porque a pessoa mora sozinha, né? Não é só porque é separado, não. Porque a comunicação, ela tem que ser clara, o casal junto ou separado. Porque eu vejo, às vezes, casal separado que está super bem. E casal junto, vários anos... É sobre a comunicação, né? É comunicação. Comunicação que você mostra valor, ou você mostra que não tem valor. E muitos relacionamentos, eles terminam justamente por conta da comunicação. Falta dela. Falta da comunicação. Falta. Você valoriza a pessoa, mas você não demonstra. Sim. Você tem uma linguagem, aquelas linguagens diferentes, né? Você tem que ler os sinais. Tem que ler os sinais. Isso é difícil. E depois de um tempo você acha que isso não é obrigação. Eu não tenho que demonstrar que eu te amo se você tá comigo há tanto tempo. Eu já te dei provas do meu amor no começo. Botei arroz, feijão dentro de casa, não deixei você passar fome. Ou então eu fui romântico no começo, então não preciso... Aí, né, parou, né? Aí, eu já provei, não preciso ficar provando. Sim. Mas... É a questão da conquista diária de um bom relacionamento, né? Um relacionamento que vai continuar essa questão de você investir, como a gente investe em outras áreas, né? Como no profissional, como no estudo, a relação é a principal, né? Dessa questão de você investir mesmo, você ter tempo com o teu parceiro, né? Você criar estratégia. Não tem dinheiro, mas sei lá, faça um momento que seja custo-benefício. A questão é você investir nessa relação, né? Só que tem que ser um investimento com cuidado e tem que ser uma coisa, e tem que ser um processo. Também... sim, cuidado, porque para não ter um excesso de entrega, né? E também essa questão existe uma romantização que ela é muito deturbada e isso também gera muitos problemas de relacionamento. Por exemplo, existem ideias... Vou citar um filme aqui que fez muito sucesso, só que já é meio antigo. Nossa, esqueci o nome do filme. Mas a história é mais ou menos o seguinte. É com Adam Sandler, conhece? Uhum. É um filme que ele se apaixona por uma mulher, só que ela... tem amnésia? Que tem amnésia. Ai, também esqueci. O nome do filme eu exatamente esqueci, né? Eu acho que ele tem que conquistar ela todo dia, né? Isso. E aí,
Agora eu acho que você vai entrar em confronto aí. Ah, porque é? você Verdade? porque você é desse... Eu sou dessa? Tá fazendo leitura? Bora. Vamos ver se fez leitura certa. Aí... Então tá, ele tá naquela situação e todo dia ele tem que conquistar a mulher. Sim. E aí esse filme fez Como muito se fosse a primeira vez, lembrei. Então, isso acontece e esse filme fez muito sucesso. E até hoje, acho que tem meme aí, tem coisa, tem postagem aí no Instagram. Se for pra ser de outro jeito, pra mim não serve. E nesse sentido, e as pessoas veem, caramba, esse é o padrão. E aí, mas o que acontece se você parar pra analisar a história? Todo dia ele conhece a mulher, sim, todo dia ele faz toda aquela coisa pra gerar aquela relação ali. Sim. Lembrar ela, né? Todo dia. Isso é muito lindo no começo. Mas, se tu parar pra refletir, é uma relação que não evolui. Tipo, você tá ali, sim, primeiro dia, você fez aquele esforço, mas aí, no segundo dia, o que você vai ter? Mas nada. Se a gente pensar de outro lado, que a gente só tem hoje também. Então você vai viver o hoje. Mas aí, chegando amanhã, você vai lembrar o dia, você vai lembrar ontem, vai dar valor e você vai dar continuidade. Você não vai voltar pro ontem. Entende? Não, sim, eu entendo a sua visão da questão que parece que só chega a esse ponto e não vai além. Entende? Né? Parece que não passa disso. Porque ela não lembra no dia seguinte. Mas também tem um lado que também mostra a questão da intensidade, quanto que a gente tem que ser de verdade para o outro, né? Eu entrego tudo que eu tenho de melhor para essa pessoa, sem reserva, sem saber se amanhã vou estar com aquela pessoa ou não vai estar. A vida é sobre, eu acho que a vida também é sobre isso. É lógico, não uma entrega quando é a verdade para os dois, né? Não, eu entrego mais, o outro me entrega menos. Não, aí não vale a pena. Aí é uma relação de dependência emocional. Mas se os dois estão no mesmo compasso, na mesma sintonia, eu não vejo problema de entrega de intensidade. Eu vejo quando há esse desequilíbrio na balança. Então, assim, há dois lados dessa história, né? Não, então, esse lado é o princípio, é da intensidade. Sim. Como tem que ter na relação. E só que você não pode deixar de dar continuidade, você não pode deixar de evoluir, né? Se você sempre está vivendo como se fosse o primeiro dia, você não está evoluindo. Você tem que viver o primeiro, o segundo, o terceiro, e você amar o segundo, o terceiro como se fosse o primeiro. Mas não como se fosse no sentido de ser bom, de ter intensidade, mas não no sentido de ser a mesma coisa. Entende? E aí, sim, entendo. Mas acho que a questão da primeira vez, o filme quer dizer que a gente tem que amar aquela pessoa todo dia igual. Não, essa é a mensagem. Mas essa é a mensagem. Sim, é o que eu acho, né? Não, na minha visão. É essa a mensagem. Mas o que muita gente interpreta é que você tem que todo dia gerar aquele esforço, aquela intensidade. O amor não é isso, né? E o amor não é isso. O amor é leve. E, inclusive, tem um conceito que eu tenho um professor de neurociência que ele fala essa parte da paixão, né? Ela se assemelha a uma demência, né? Você já ouviu falar esse termo? Por isso que a gente fica demente. Aí falou isso, cara, todo mundo, o que é isso? Como é que é, professor? Agressivo, né? Eu não sou muito sensível, mas, nossa, tu pegou pesado. Aí ele... Não, mas entenda, é porque quando você se apaixona, você vê aquela mulher pela primeira vez, você tem aquele turbilhão de hormônios que mexem com o teu cérebro e tal, e você começa a não pensar direito, e por isso que você toma algumas decisões que são horríveis, e depois você fala, caramba, como é que eu fiz isso? É porque você não tá pensando direito, você vive, tudo que a pessoa faz te agrada. Porque tem todo aquele processo hormonal, aquela coisa evolutiva e tal, e depois isso é como se fosse um excesso de dopamina que a pessoa te gera, uma dependência, porque quando a pessoa tá fora você sente saudade, quer ficar mandando mensagem e tal, mas aí isso tende a acabar não, a diminuir. Sim, Abaixar. E aí quando abaixa, você é o que vira... O real. Mas o real é o amor. Sim. O que é o amor? O amor é você fazer o que você fazia quando estava apaixonado, mas de forma ativa, porque você quer, não porque você está sendo condicionado a isso. O amor é você querer, você fazer aquilo por aquela pessoa,
por gostar dela. E não porque você tá demente, não tá pensando direito. E aí eu vejo a comunicação com você mesmo. Porque, assim, o primeiro impacto é esse, né? Você faz ficar com a pessoa por causa da atração física, né? Enfim, o que aquela pessoa te atrai, o motivo, né? A motivação aí, né? Mas aí a importância da comunicação, Aline, eu vejo isso, né? Na maturidade, né? O tempo que eu tenho, percebo dessa forma. Que você ter uma comunicação com você, clareza, né? Eu atendo algumas meninas que são solteiras, né? Ou algumas amigas também conversam para encontrar um cara legal, né? Como que é. E aí eu sempre falo que é importante você se ouvir. O que você quer de verdade, sabe? Aí a comunicação com você. Porque o que acontece? Pode vir ruídos externos fazendo você desacreditar até aquilo que você acredita. O que você espera, o que você projeta, ou a mulher que você está sendo preparada, forjada para atrair o homem de valor que você busca. Então, essa questão da comunicação com você, né? E aí, voltando pro filme, pegando ainda um gancho no que você falou, quando abaixa a paixão e você fica no amor, não é um processo automático, né? É difícil, porque aí quando você começa a pensar direito, você começa a ver os defeitos da pessoa, aquilo que não te incomodava passa a te incomodar. Voz, né? A voz, e a pessoa também começa a perceber isso em você. Você vê, tem pessoas que ficam com repulsa, né? Com nojo mesmo, de verdade. Isso aí já quando vai muito mal, pode chegar a isso. E então, não é só um ato de ação, é um processo difícil. Sim. É um processo difícil. E nesse processo, você não vai conseguir o tempo todo estar mostrando intensidade. Vai ter fases em que você não vai se comportar bem, você não vai se comunicar bem. Ou, na verdade, pode ser ao contrário. Na verdade, você vai conseguir se comunicar bem. Porque quando você não está pensando direito, quando você está apaixonado, você só vê coisas positivas. Né? Você pode falar coisas que, eu não admitiria alguém falando, ou eu não aceitaria, não me sentiria à vontade, mas como é você que está falando, eu estou apaixonado, eu relevo, eu até acho porque de uma falta forma de boa. Personalidade também, né? Não é falta de personalidade, é uma percepção diferente que você está tendo por conta da paixão. Porque assim, porque tudo bem. É uma forma de se ver, é uma figura, é um ângulo diferente. Porque assim, você até pode se apaixonar. Eu acho muito bacana você se apaixonar, né? Mas assim, até interferir no meu querer, aí já não é saudável. Né? Porque assim, eu não tô sendo real. Eu tô criando um persona para você se apaixonar. Por isso que entra a frustração. Mas se você está falando isso, provavelmente é porque você se condicionou a isso. Talvez você tenha passado por alguma coisa ou você viu a experiência de alguém. Então, você criou essa percepção e agora você se blinda para isso. E você já tem uma estratégia para isso. Pode ser. Pode ser, não pode ser. Ou eu só estudei. Ou você estudou. Mas, de qualquer forma, pessoas que têm isso, geralmente, há uma tendência... Será que as pessoas ainda se apaixonam de verdade? Se apaixonam, sim, se apaixonam. O próprio professor que falou aquele negócio da demência, ele é um cara que se apaixona também pela ciência. Mas as pessoas se apaixonam, isso é natural. Sim, eu acho que a melhor forma é se apaixonar pela sua própria vida. Melhor paixão que tem. Você pode se apaixonar pelo seu propósito, pela sua vida e também por outras pessoas. Sim, claro. Você transborda amor. Amor não tem limite. Você pode transbordar e você pode se apaixonar. O amor saudável, né? Porque tem um outro amor que os outros falam que até mata, né? Que, eu tô te matando porque eu te amo. Então tem que ficar bem claro aqui o amor saudável. E como a Bíblia diz que o amor, ele tudo suporta. Não é que você tem que sofrer, entende? Tudo suporta. Porque independente de tudo, os altos e baixos, você vai suportar porque você ama. Né? E às vezes a gente distorce o que é amor. Não, tem que sofrer. É como ser próspero. Gente, para ser rico não precisa sofrer. Eu sofro porque eu não sou rica. Mentira, eu sou. Depende do ângulo, né? Depende,
Depende do ano, então eu sou. Mas é isso. E isso também se reflete também em outras relações também. É Sim. quando você chega, tem aquele período você tá apaixonado pelo teu trabalho, por aquilo, e daqui a pouco você vê que não tem... Vai perdendo aquela paixão e A motivação, né? a motivação. E você tem que trabalhar nisso. E você tem que ter recursos para se manter Aconteceu nisso. várias vezes comigo, várias vezes, porque, na verdade, eu não estava ainda no meu caminho, né? Mas eu não dispenso nada disso, sabe? Porque, por exemplo, eu fiquei... fui até o 6º período de direito, né? Fiquei um bom tempo no direito. Mas o que eu mais fiz na minha vida foi trabalhar, né? No comércio. Mas, assim, aí passei por gestão de pessoas, aí passei por administração. E aí, tudo eu aprendi. Meu pai falava pra caramba, né? Hoje ele parou de falar. Aí ele falava assim, cara, você passa aqui, mas não conclui. Eu falei, não, eu só estou visitando para ver se me interessa. E, na verdade, eu fui lá, colhi algo, guardei para mim. E aí, todos os lugares que eu passei, eu sempre fui assim, de colher. Né, até entender, juntar o meu próprio quebra-cabeça da minha vida. Não sei até onde eu vou chegar, né? Mas eu sei pelo menos o caminho hoje. Qual é a missão e o propósito, né? Qual o instrumento que eu uso, que é a terapia, né? Então, essa questão. Às vezes, você para no meio do caminho porque, de verdade, aquilo não é que arde o seu coração. Por exemplo, eu estudei direito, né, trabalhei como conciliadora criminal e hoje eu pego casos de violência. Se eu não tivesse, talvez, aquela olhar como conciliadora ali que estava conciliando, mediando certos casos, eu hoje também não seria terapeuta de casais e família. Então, tudo contribui, né? Como a Bíblia diz, né? Tudo contribui para a gente, sabe? Tudo coopera para o nosso bem. E aí você vai vendo que, quando você olha para trás, não foi um fracasso, né? Sua história não foi um fracasso, foi tentativas até você encontrar o seu caminho. Eu vejo assim, né? É legal. E para te preparar para ser a pessoa que você é. Sim, E claro. sendo a pessoa que você é, você se torna especial naquilo que você faz. Esse exemplo aí que você deu... Hoje você dá terapia de casais e antes você trabalhava como conciliadora. Se você não tivesse trabalhado como conciliadora, de repente você estaria dando terapia de casal, só que porque é o seu propósito, ou desse ciclo que você está vivendo, mas você seria uma pessoa diferente, com uma visão de mundo diferente. Então você ia atender de maneira diferente. Talvez só teria a teoria, né? Não teria um 360, né? De uma visão mais ampla. E isso te dá uma gama maior, te aumenta teu potencial e te direciona também, te torna mais especial para quem você está atendendo. Mas se você tivesse outra percepção de mundo, você seria especial para outro tipo de pessoa. Mas ainda assim, não tem fracasso, porque em qualquer resultado você vai ser aquela pessoa e aí, você sendo aquela pessoa, se você tem um propósito definido, você vai conseguir fazer o teu melhor e entregar o melhor para os outros. E é sobre isso, né? Por isso que eu sempre trabalho numa clínica. A pessoa que acha fracassado, sempre vou fazê-la ver todo o processo da vida dela, sabe? Por exemplo, eu sou divorciada, sou filha de pais separados também, divorciado. E isso não diminui a minha clínica. Pelo contrário, eu sei como dar errado, eu também sei como dar certo. E aí, mas para algumas pessoas, por exemplo, você não pode, porque você é divorciada. E aí eu aprendi agora, né, estudando muito sobre casais, eu achei muito interessante sobre uma fala que eu estava ouvindo, que você pode ter casado com uma pessoa errada. Não existe errado, tá? Eu vejo que não existe pessoa errada, existe fora da missão. Você pode, né, eu vou usar essa palavra, você pode ter casado com uma pessoa errada, mas isso não significa que você não possa criar seu filho com a pessoa certa. Foda. Entende? E a pessoa errada não é porque ela é errada, é porque ela está fora do seu caminho. E está tudo bem. Porque, assim, é só questão de percepção. Por exemplo, o pai da minha filha não é ruim. Ele só não está no mesmo patamar do que eu. E está tudo bem. E isso não significa que eu não possa reconstruir a minha vida como outras pessoas, né? Então, é sobre isso. Você pode ter esperança.
Porque hoje você sabe como fazer. Tipo, errado que você fala não é no sentido de ser pior ou melhor, mas Exato, é de estar não numa existe. frequência diferente, de ser uma pessoa que não serve pra você ou pra aquela situação que você tá vivendo, Exatamente. mas serve pra outra pessoa, pra outra E situação. tá tudo bem, né? E tá tudo bem. E porque assim, o trabalho baseado na clínica, né, olhando para a figura de Jesus, Jesus ele veio para quê? Para os piores, cara. Para as piores pessoas que a sociedade diz que é pior. Que mais tem, que tem mais coração de transformação. Porque as pessoas que são rejeitadas pelo mundo, você pode ter certeza que quando ela é acolhida e amada, ela é uma potência. Né? Então, olhando assim, pegando os princípios de Jesus, eu vejo dessa forma, que não existe certo ou errado. Entende? Existe a sua verdade, existe a minha verdade, e a gente entra num bom, como a gente está aqui numa boa comunicação, sem treinar, sem No treinar, improviso. no improviso, e tá dando certo, e suave. Então, é sobre isso, tá no mesmo olhar, né? Mesmo foco. O que eu falo é que não existe errado ou certo, mas o que existe é adequação. Né? Na verdade, errado e certo é um ponto de vista que você tem. Né? O que é errado pra mim pode ser certo pra você, de acordo com os seus valores, de acordo com a sua experiência, de acordo com o que funciona. Né? Eu posso, até no meu trabalho de desenvolvimento pessoal, tem muitas ferramentas que a gente utiliza e para alguns vão servir, para outros não. A maioria serve para praticamente 100%, mas dentro desses 100% vai funcionar com uma intensidade para um e vai funcionar com uma intensidade diferente para outro. Sim. Então, a gente tem que saber discernir isso. E a gente tem que saber o que serve pra gente e o que não serve. E essa é uma dificuldade que tem na comunicação. Você se comunica apresentando, tentando motivar, tentando trazer a pessoa para o teu ponto de vista, mas você não vivencia, você não entende a vivência dela. Então eu tento, então tem muito chefe que tenta motivar de repente com salário, com dinheiro ou com oportunidade de promoção, mas quem tá ali não quer isso. É aquela pessoa ali, não, eu quero ser valorizado, eu quero fazer o que eu gosto. Tipo, são outros valores. Sim, por isso que é bom o líder saber quem ele está liderando, quem é. Eu costumo dizer que as pessoas, eu já trabalhei, né, já liderei dentro da empresa do meu pai, dentro da minha empresa, também liderei fora, né, com uma empresa. E aí eu percebi, né, que a que mais me deu start foi essa empresa que foi fora do meu contexto, fora do meu ramo. Trabalhei como consultora líder, estava me tornando gerente de uma empresa de seguros de carro, totalmente diferente. E aí, ali que eu percebi que cada pessoa é uma terra diferente. Né? No sentido assim, que às vezes você quer forçar aquela pessoa, mas não dá para ela naquele momento. Ela não tem esse entendimento. Então, você tem que entender aonde que ela vai dar frutos. Porque aí as pessoas acham, não, porque a outra é inútil, é imprestável. Não, ninguém é. Só às vezes está no local errado. E às vezes não é nem questão de entendimento. Eu entendo isso, mas eu não quero. Eu entendo... Também, tem isso, né? Meu olhar é outro, né? Eu entendo que se eu fizer isso com mais intensidade, vai ter resultado. Vou ter resultado, eu vou ganhar mais dinheiro e tal, Sim. Mas eu não estou disposto a isso. Eu vejo o preço a pagar e eu vejo o resultado. Eu quero o resultado, mas eu não estou disposto a pagar o preço. É o que às vezes acontece comigo. Tá Não sei se bem. acontece com você na clínica, por exemplo, né? As pessoas já, você tem uma capacidade de estar bombando, tal, já era para estar bombando. Sim, mas aí eu penso, cara, eu vou ter a qualidade de vida que eu tenho agora? Por exemplo, eu tô aqui, aí eu tenho tempo para comer. Eu tenho tempo para cochilar, eu tenho tempo para ir para academia, eu tenho tempo para estar com meus amigos, eu tenho tempo de ser Aline. Então, por exemplo, se eu tô ganhando muito dinheiro, é lógico que eu posso posso dar cursos e alcançar várias pessoas, mas será que eu vou dar com qualidade? Aí eu me questiono também. É só por causa do dinheiro ou aquela entrega pessoal, aquele amor de você ver uma vida sendo transformada? E
Interessante isso. E aí eu lembrei daquele exercício que tem, né? Da hierarquia de valores. Ah, né? sim. Quando você sabe o que é importante para você e você consegue hierarquizar isso, você consegue ter uma percepção melhor. E fica confuso, porque se você perguntar, você quer mais dinheiro? Quero. Você quer ter qualidade de vida? Quero. Você quer... Qual que é mais importante, né? Então, como é que você vai mensurar isso? Então, você tem que botar no papel, você tem que esclarecer isso. Porque não é sobre dinheiro. Entende? Eu, Aline, penso que não é sobre dinheiro. Para outra pessoa pode ser só sobre o dinheiro. Para mim não é sobre dinheiro. Porque assim, eu posso ganhar 20 mil ser infeliz, posso ganhar 1 milhão ser infeliz e posso ganhar, às vezes, um valor acima da média e ser feliz. Porque eu sei usar meu dinheiro. Eu sei multiplicar meu dinheiro. Então, para mim, Aline, não é problema de questão de dinheiro, sabe? É questão de eu fazer o que é importante, fazer com qualidade e estar aqui agora nesse momento. Eu, por exemplo, odeio correr. Em todos os sentidos mesmo. Porque eu já corri muito. Eu vim de uma dinâmica, um ambiente assim. E se eu ligar para o meu pai, se eu conseguir falar com ele, né? Tem isso? Se eu conseguir falar com ele, Aline, tá muito corrido. A vida toda eu vi essa frase. E aí, eu entrei nessa dinâmica também. De correr pelo necessário. E às vezes nem sei se é porque eu estava querendo correr ou porque eu estava copiando ele. Nem sei se meu objetivo era igual, enfim. E aí eu lembro da tartaruga, correr né? no sentido de ter uma agenda lotada, isso ou exercício mesmo? Não, de agenda lotada, de fazer sucesso, de ter casa, ter isso, ter aquilo, que não sei o quê. Eu, graças a Deus, já tive casa, tive carro e tal. E aí, beleza. Mas será que eu tenho qualidade, por exemplo, se eu tenho uma casa, se eu posso ter uma boa casa e um bom carro e cuidar deles, do que eu ter várias e não cuidar de nenhum? Eu penso dessa forma, né? Então, é nesse sentido de correr. Né? Quem dera se fosse no sentido de saúde, né? Mas a questão de perder saúde. Perder saúde. Mas, assim, porque esse ambiente, para mim, não foi bom. Não vou dizer que eu não vou ter uma agenda lotada. Eu tenho uma agenda favorável. Mas eu também não quero me sacrificar o meu bem-estar da minha filha por causa dessa questão. Porque o dinheiro, ele vem na paz. Entendi. É a prioridade que você tem. É qualidade de vida, qualidade Sim. Dos amigos, de tempo viajar e tal. E carreira não deixa de ser uma coisa importante, um valor, mas até segue porque a em gente outra não faz velocidade. carreira, né? A gente faz vocação. A gente tem vocação. Porque carreira, ela vai chegar a um teto. Você não vai conseguir mais além. Quando você tem uma vocação, você tem uma missão. Por exemplo, a gente pode ser psicanalista por resto da vida. Desde que a gente tem saúde mental e emocional, né? A gente pode estar atendendo idoso com 80 anos. Né? Eu conheço psicólogos que têm 80 e poucos anos. Ela continua exercendo aquilo que foi chamada para fazer. Com menos, lógico, menos gente, claro, né? Porque o corpo, a mente já está cansado. Mas ela consegue dar frutos. Isso. E também tem tem alguns conceitos também, né? Essa parte também, pode ser que alguém tenha o dinheiro como um valor. Sim, tá tudo bem com isso. Não, eu quero ser rico, eu quero ter uma casa boa, eu quero ter isso, aquilo, carro. Até porque eu já também desejei isso também. E a pessoa quer fazer de tudo para aquilo ali. Mas se ela não tá ferindo o propósito, se ela consegue, mesmo tendo aquilo como foco, atentar para outras coisas que também são importantes, é possível você buscar dinheiro. E mesmo em segundo plano, você ainda ter uma qualidade de vida, você ter uma qualidade de tempo. Só que o importante é você saber o momento e saber a intensidade. A intensidade você sabe de acordo com o que é certo ou errado. Por exemplo, eu tenho uma filha pequena, eu ainda não posso bombar tanto, né? Porque eu ainda tenho que fechar o ciclo com ela. Mas, por exemplo, minha filha já está tendo... Eu descobri que minha filha já não é mais criança, né? Porque tem 9 anos e os estudos da psicologia dizem que ela já está na transição da pré-adolescência. Beleza, liberdade. É questão de ponto de vista, porque tem estudos também que falam que tem adolescente de 40 anos já. Mas aí o outro 500... Eu quero ver isso, a sua ótica é essa. O meu também. Não, é complicado. Eu também passei por muito tempo me dedicando ao meu filho e estruturar e dar uma educação boa e em prol disso.
E agora eu fechei o ciclo já, né? Considero que eu tô bacana, fechando o ciclo, que que o garoto bacana. já tem 17 anos e já tá pronto. Caminhado, né? É, já Que tô bom. pronto pra jogar ele do PS, começar a voar, vai, voa, vai. Não, Jesus, vai! E aí agora eu vou dar mais intensidade. Sim, né? agora eu é já, o momento, né? Eu já venho trabalhando nele. Por isso que é bom ter filho cedo, né? Eu fui um pouquinho mais além, né? Ou não, né? Às vezes você tem um filho quando você já tá estabilizado já. Isso é Eu acho questão que de... isso é assim, maior besteira do mundo. Porque se você até ficar, por exemplo, às vezes, tá estável, tá tudo perfeito, vai passando o tempo, É, complicado, o né? importante é você... Mas é aquilo que entra aquela questão, você se comunicar, você ter clareza. Sim, Se você tem clareza, sim. se você tem um plano e você segue ele, Sim, você sim. vai dar certo. Tem um filme que eu assisti, que foi até com o filho do Will Smith. Ai, caramba, deixa eu tentar lembrar. E é muito interessante sobre essa questão do plano, né? Acho que tudo em um ano, uma coisa assim o nome do filme, né? Uma vida em um ano, uma vida em um ano. E fala exatamente sobre isso, que o menino, o pai dele tinha criado um plano para ele, né? E só que esse plano não era do menino, era do pai. Só que o menino estava seguindo aquilo ali, acreditando com toda a verdade que era dele. E ele, né, não queria também decepcionar os pais. É o que acontece com a gente, né? A gente ama demais os nossos pais, a gente não quer decepcionar. E é só que ele conhece uma menina que tem câncer. E aí ele se questiona, porque você não estuda, né? E ele não entende porque ela não estuda, porque ela não tem motivação, né? Porque ela, né? Aí depois ela abre, não, eu tô morrendo, eu tenho pouco tempo. E aí ele rasga aquele plano, que nunca foi dele. E ela começa a mostrar o lado bom da vida, a leveza. E aquilo ali foi uma cura para ele. Né? Ele fez tudo em um ano, até casou com essa menina em um ano. E é muito interessante, porque aí ele sim encontrou o seu caminho, o pai dele aceitou que ele era rapper e liberou o caminho dele, né? E por causa disso, né? Às vezes as pessoas acham que a doença é ruim, mas às vezes a doença nunca é algo ruim. A doença não é algo ruim, ela quer te ensinar algo. A verdade é tudo, né? A Sim, culpa é para te ensinar algo, a tristeza, a solidão, não existe nada ruim, né? A natureza A gente é está muito perfeita. positivo, hein? Quase xamânico aqui. A natureza é perfeita, e só que o que faz ser ruim é a intensidade que a gente dá. Sim. Aquilo que era para te trazer um movimento, você Aquilo acaba que era morte vem como vida, né? e você tem você não tem uma percepção correta daquilo, ou acaba direcionando tua energia para um local diferente. E aí entra o papel do terapeuta, do desenvolvimento pessoal, porque uma culpa ela é para te gerar um movimento, né? Uma culpa, uma tristeza, para te gerar um movimento. Eu me sinto culpado porque eu fiz isso, então eu vou fazer diferente, eu não vou fazer mais. Agora, eu tenho um movimento, se eu tenho clareza, eu vou me movimentar, vai me gerar uma ação. E aí eu vou evoluir, eu vou prosperar. Agora, quando eu não tenho clareza, eu não vou entrar em movimento, né? Então eu vou me sentir culpado, eu vou entrar em depressão. Sim, aí vai, se né, vira, se afundar cada vez mais, ladeira abaixo. vira algo ruim, mas o ruim é o que você faz aquilo, é como aquilo te afeta. E aí você fica em modo Eu acho que é por isso que ultimamente nada me abala. Porque, tipo assim, os outros, eu faço isso, faço aquilo. A minha cara de paisagem agora. Eu acho que eu cheguei no ápice, hein? Porque tinha uma professora, minha primeira professora de psicanálise. Quando você conseguir fazer cara de paisagem é porque você entendeu que é ser terapeuta. Tipo, as pessoas que chegam, descabelado. Olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Só falta dizer pra mim, eu matei. Eu acho que eu vou ficar assim, normal, né? Aí, a normalidade. Mas eu acho que é sobre isso. Porque... Eu odeio cara de paisagem. Isso aí. Mas a gente tem que fazer. Isso aí eu não. Isso aí eu não gosto. Não é apático, tá? Não é apático. Eu não entendo. É aquela frieza que, tipo, a pessoa morta, igual cadáver, não. Tipo cara de paisagem. Não, mas no sentido assim, que você não fica impactado, não te surpreende. Porque não é sobre o que o outro faz, né? É o que ele quer ser, o que ele é nesse momento. Porque se a pessoa chega na clínica pedindo help, é porque ela quer mudar a direção da vida dela. E não cabe a gente julgar.
Não, é. Porque tem pessoas que vão te entregar pelo É, olhar, uma né? coisa é você... Por isso que eu falo dessa cara de paisagem, É. porque a gente acaba entregando um olhar de culpa, desprezo, tipo, né? Se você não dá conta desse lugar, passa para outro. É. Não é você não se emocionar ou você não se sensibilizar. Não, é aí você é não se abalar. psicopatia, né? É você não se abalar, né? Isso aí. A gente está chegando ao fim, né? E eu quero agradecer ao espaço, nosso amigo aqui, Miguel. E foi muito bom estar aqui, tá? Muito bom, como sempre.